volta para o terceiro bloco do nosso programa. Estou recebendo aqui a advogada e professora universitária, a nossa querida Lúcia Ribeiro, que tem um trabalho muito bom também à frente da defesa dos direitos das mulheres, mas hoje ela veio falar aqui de uma lei que gerou uma polêmica danada no país inteiro, não só no Acre, no país inteiro, sobre o uso do aparelho celular nas escolas. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas e vou aproveitar que você está aqui para tirar as dúvidas de quem está em casa, né, do estudante, dos pais, das pessoas que trabalham na escola. Quando pode ou não pode, de maneira nenhuma, usar o aparelho celular na escola? Boa tarde. Boa tarde, Adailson. Boa tarde a todas e todos de casa, em especial às professoras e os professores, às direções das escolas e aos alunos do ensino, da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio, que são os destinatários desta lei. Então, Adailson, antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer que, primeiro, essa lei ela já vem sendo discutida desde 2007. Foram apresentados, foram apresentados mais de 13 projetos de lei tentando regulamentar essa questão do uso do aparelho celular na escola. E é importante dizer também que não é só aqui no Brasil. 25% dos países estão discutindo essa lei. Então, tem país em que é proibido o uso completo do celular da escola, tem país em que é permitido e tem país em que você pode usar em algum momento e você pode deixar em outro momento. São mais de 15 países onde estão sendo discutidos a respeito do uso não só do celular, porque a lei 15.100, que foi aprovado agora em janeiro, ela fala do celular, ela fala do smartwatch, ela fala do tablet, ou seja, qualquer aparelho que permita comunicação com o mundo exterior na escola. Então, o que a Lei 15.100 traz? Ela traz três questões. Ela traz proibições, ela traz exceções e ela traz permissões. E quando é que cada uma funciona nessa... Então, o uso do aparelho celular e similares, smartwatch, tablet e tal, ele é proibido em todo o espaço da escola, né? Desde a entrada, no pátio, na sala de aula, no auditório, no laboratório, é proibido. Quando é que a lei permite? A lei permite para o desenvolvimento de atividade pedagógica. Então, o professor ou a professora de geografia vai fazer um trabalho e vai precisar do celular para pesquisar, por exemplo, o mundo, né, os países do mundo. O próprio governo e a prefeitura distribuíram tablets, né? Exato. E aí o que acontece? O professor da disciplina ou a professora vai informar a direção da escola e dizer, olha, amanhã ou na próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma atividade em que vai ser permitido o uso vai ser preciso o uso do celular. Então, nesse sentido, a lei diz que pode sob a orientação pedagógica do professor ou da professora. No caso, quando é a exceção que a lei permite? A lei permite, no caso de o uso do celular, no caso de estado de perigo, estado de necessidade ou força maior. Digamos que, graças a Deus, agora a gente não tem mais, né, mas numa situação de ataque à escola. Então, as crianças, adolescentes que levaram o celular para a escola, eles podem utilizar o celular para informar os pais o que está acontecendo. E o que a lei diz, doutora Lúcia, quando for flagrado o aluno usando? A lei ela tem somente 5 artigos e ela não traz um caráter de punição. Eu imagino que esse caráter de punição vai ficar estabelecido no decreto que vai regulamentar a lei. Porque, assim, se trata de uma lei educativa, né? A lei fala, por exemplo, no caso daquela criança ou adolescente que vai sofrer de nomofobia, que é a falta do aparelho celular. Então, a escola tem que criar uma sala, tem que ter um serviço de orientação para identificar e tratar dessa situação do aluno. Mas a lei não diz, caso o aluno seja flagrado com celular, vai acontecer essa pena. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, muita gente está falando assim, essa lei vai ser regulamentada nos estados, mas ela já passou a valer. Né? Como é que as escolas podem fazer, então? Essa lei é uma lei federal. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, foi até uma das questões que foi comentada na palestra que eu fiz em uma escola,
o que nós podemos fazer para essa lei pegar? Essa lei vai pegar ou essa lei não vai pegar? Infelizmente, aqui no Brasil nós temos isso, mas eu acredito que ela depende, sobretudo, das direções das escolas, né? Do diretor, do coordenador pedagógico, do coordenador de ensino, da coordenação da escola que queira melhorar a qualidade da educação. Porque, Adailson, essa lei ela traz dois aspectos fundamentais. O primeiro é o porquê da lei. Essa lei ela foi criada com o objetivo de proteger a integridade mental, a saúde física e a saúde psiquiátrica de crianças e adolescentes em razão dos prejuízos que estão sendo percebidos pelo uso da tela. Né? Então, ela garante o direito à saúde a partir do momento em que ela procura preservar saúde mental, saúde física e saúde psiquiátrica de crianças e adolescentes. A segunda coisa é o direito à educação. Essa lei, ela garante o direito à educação, porque o que exige o ambiente pedagógico? O ambiente pedagógico exige atenção, exige interesse, exige interatividade dos alunos. E o que é que o celular faz? Se você percebe, mesmo nas famílias, em casa, tem um no quarto, tem um na sala, tem um na mesa. Quando a gente vai no restaurante, todo mundo ali às vezes estão na mesma mesa e estão no... Exato, não tem mais interatividade. Então, como que essas crianças vão aprender? Eu acredito, o resultado do Enem, nós tivemos apenas 12 redações com nota 1000. E isso é consequência de quê? Na minha opinião, um dos pontos que tem que ser considerado é o uso de aparelho celular em sala de aula que permite a distração. Né? Então, o celular ele é uma ferramenta que possibilita a educação, mas, ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta tem que saber ser usado, né, doutora? Exatamente. Senão é um prejuízo para todo mundo. É né? um distrator. O professor, a professora está ali na sala de aula, está ali se esforçando, preparou uma aula com carinho, com cuidado, com atenção, e o aluno tem o seu foco desviado para a questão do celular, porque não consegue ficar sem o celular. Aí, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, ela diz, tia, eu sou contra essa lei. Eu pergunto, por que você é contra, Dudinha? Ela diz, não, porque a gente não vai mais poder se divertir. Nós temos 24 horas. São apenas 5 a 6 horas em que os alunos, as crianças, adolescentes, ficarão sem o uso do celular. E isso é super importante. Então, o que vai acontecer? Para que essa lei pegue, ela vai depender da direção da escola, entender a lei, colocar as suas regras para o uso, exato, mas ela vai precisar, sobretudo, da colaboração de pais, mães e responsáveis, de permitir que o seu filho, a sua filha, leve o celular ou não para a escola, em que situações que leve o celular para a escola e que oriente, porque o que está em jogo hoje, Adailson, na minha opinião, como educadora, é realmente a questão da aprendizagem no ambiente escolar. E o nível superior? Pode usar normalmente? Olha, um dos projetos de lei, porque eu fiz uma pesquisa para saber, né, fiquei bastante curiosa, um dos projetos de lei proibia o uso do celular por professores, por mediadores, por alunos, desde a educação infantil até o ensino superior, e uma das justificativas era exatamente a questão da cola, para evitar ou para reduzir a cola. Mas a lei, ela não se restringe a isso. A lei, a 15.100, ela é determinada para crianças e adolescentes da educação básica. O que é a educação básica? É a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio até o 3º ano. Então, a lei se restringe a isso e os professores podem usar o celular? Pode. Os mediadores, essa foi uma das perguntas que me fizeram também. Me disseram, doutora, eu trabalho com crianças que têm necessidades especiais, muitas vezes eu uso o celular para interagir com as crianças, eu vou poder utilizar, e aí isso depende da coordenação da escola. Como a coordenação pedagógica vai possibilitar e vai garantir que aquele mediador ou aquela mediadora utilize o celular no acompanhamento, na mediação da aprendizagem dessa criança ou desse adolescente que tem necessidades especiais. Doutora Lúcia, pelo que eu entendi é o seguinte, isso vai ficar muito na mão dos diretores de como eles vão trabalhar essa questão, né? De conversar com os pais, eu acho que depende de tudo isso, né?
A educação, Adailson, ela não acontece, nós temos a educação formal, a educação religiosa, a educação nas famílias, essas coisas, né? Mas eu acredito que cada vez mais a educação formal, ela depende dessa parceria escola-família. Então, é necessário que a escola coloque as suas regras sobre o uso do celular, comunique aos pais, às mães e aos responsáveis dessas crianças e adolescentes e que esses pais e mães compreendam a importância e a necessidade de cumprir as regras estabelecidas para a escola, porque é através dessa lei, é através da organização e do regramento sobre o uso do celular que vai permitir um maior avanço na educação de crianças e adolescentes. Eu não sei, eu sei que a senhora dá aula para nível superior, mas a senhora chegou a dar aula também para nível... Sim, eu dei aula durante muito tempo. E o aluno fica disperso? Fica. Durante muito tempo, eu dei aula para criança, para adolescente e tudo mais, né? Então, assim, tem estudos que colocam que a capacidade de prender a atenção é no máximo de 15 minutos. E aí o professor que está em sala de aula, está sempre criando estratégias, fazendo dinâmicas para manter a atenção do aluno, da aluna naquele conteúdo, né? E o celular, ele é um grande distrator porque ele traz coisas do mundo, coisas que contribuem e coisas que não contribuem. Como professor, eu acho interessante, por exemplo, eu dava aula de inglês, então, de repente, eu faço uma pronúncia, e aí o aluno diz, não, teacher, mas aqui está dizendo que pode ser que a pronúncia é essa. Ah, não, mas depende, nós temos o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos, que na Inglaterra se pronuncia assim, ou nos Estados Unidos se pronuncia assim. Isso enriquece. Agora, quando o aluno utiliza o celular ou o smartwatch para fazer outras coisas, para se desligar da sala de aula e entrar em um outro mundo, isso já prejudica e dispersa e dificulta a aprendizagem do conteúdo. E o aparelho celular também traz outros problemas de saúde, né? Não só a questão do aprendizado, mas tem um problema de visão, tem um problema de dores de cabeça, tem crianças que têm os mais diferentes sentidos. Para os pais, seria vantagem dizer, não leve o celular? Olha, eu vejo alguns pais ou mães dizerem assim, não, mas eu quero saber se meu filho chegou bem em casa. Se meu filho já chegou em casa ou se já saiu da escola. Todos os pais e mães irresponsáveis sabem o horário que a aula começa e o horário que a aula termina. E quanto tempo seu filho ou sua filha leva da escola até a casa. E qual itinerário que a criança ou o adolescente vai fazer, né? Então, havendo dificuldades, liga para a escola. Todas as escolas hoje, ou a maioria das escolas, tem grupos de rede de WhatsApp em que os pais se comunicam. Então, a lei ela não diz se o pai ou a mãe deve proibir, só fala sobre o uso da escola, do celular, perdão, no ambiente escolar. Então, essa questão de levar ou deixar em casa é uma decisão de pais, mães e responsáveis, ou a própria escola vai dizer isso, porém, o uso no ambiente escolar é que só será permitido mediante orientação pedagógica, né? Então, os pais decidem, né, o que é que vai acontecer e a lei realmente não proíbe isso. Aí, então você pai, você mãe, agora nós tivemos as explicações da doutora Lúcia Ribeiro. Então agora é só seguir, porque a lei já está valendo. Eu quero agradecer, Lúcia, a sua vinda aqui. Nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas eu acho que foi uma explicação muito bem dada. Viu? Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição das escolas para fazer mais esclarecimentos, caso necessitem. E você tem sorte que seus meninos já estão jovens, né? Então não precisa mais desse regramento, né? A você, muito obrigado por ter ficado assistindo o Gazeta Entrevista dessa segunda-feira. Amanhã